Senhor Zuckerberg, começo com você. Ouvi dizer em sua fala inicial que não há elo entre saúde mental e mídias sociais? Essa exposição constante não é boa para a mente em desenvolvimento dos jovens. Isso também incluiria casos muito graves de tipo automutilação. E afins. Você vê correlação entre isso e mídias sociais? Nós não deveríamos estar em um aquário expostos dessa forma. Famílias do Instagram, tudo parece perfeito. Era sobre uma família mórmon e a mãe postava tudo, ganhava muitas visualizações e era vista como a mãe perfeita. Coisas estranhas começaram a acontecer. A Ruby disse que os filhos estavam possuídos por demônios. Mídias sociais fritam seu cérebro, o destrói por completo, aniquila. Então, por que ainda usamos? Dr. Eric Walsh, muito obrigada por se juntar a nós. Você já tratou de muitos tópicos sobre mídias sociais e o cérebro. Vamos falar sobre isso. Sim, este é um tema crucial e como médico e pregador, estamos a ver as ramificações de 15, 16 anos de uso excessivo de mídias sociais. Então, como igreja, e talvez ainda mais crucial, como sociedade, temos de iniciar a observação do que acontece e restaurar as coisas. Eu estava escutando algo de um dos governadores. Acho que ela é a governadora de Arkansas, Huckabee. Ela estava dizendo que eles estão prestes a proibir smartphones e celulares nas escolas e outros estados também consideram fazer isso. Porque com o tempo, a ciência acumula evidências de que essa exposição constante não é boa para a mente em desenvolvimento dos jovens, cujo lobo frontal só se desenvolve plenamente por volta dos 25 anos. Então temos esta nova ferramenta que se assemelha a um experimento na história da humanidade que surgiu e alterou tudo de forma completa. Para começar, vejamos um pouco do que ocorreu. São as estatísticas de depressão em adolescentes nos Estados Unidos da América. 20% dos adolescentes americanos experienciam depressão. Um aumento de 50% na depressão entre adolescentes. Então temos notado essa mudança. Aqui, adolescentes americanos com depressão grave. Houve um aumento massivo. O que eu quero que o público observe é quando essa situação realmente começa a mudar. Olhem aqui, e vocês podem ver que está estável. Por volta de 2010, sobe. Isso é depressão grave. Estes são adolescentes americanos internados e hospitalizados por automutilação não fatal. Certo? Dos 10 aos 14, um grande aumento para as meninas até 2020, e isso nem mesmo abrange os danos à saúde mental que foram vivenciados e se somam a essa situação durante a pandemia. Então isso são apenas tentativas de autoexclusão ou... Algumas, exato. Isso e provavelmente também incluiria casos graves de automutilação. E coisas que vejo na prática e já vi na prática. Você vê correlação entre isso e mídias sociais? Sim. Sim. Nesse estudo, não sei se vão mostrar, eles analisaram o status socioeconômico. Quer dizer, eles estavam tentando entender, se há apenas um certo grupo demográfico de pessoas que está passando por isso. E eles analisaram tudo, localização, raça, isso e aquilo. Cara, todos eles, com todos a mesma coisa. Mas olha, a ansiedade é um grande problema. Em Lucas 21, Jesus diz, os corações desmaiarão de medo. Ansiedade é o marca do fim dos tempos. E você pode ver aqui que, ao analisar, são aumentos enormes na prevalência da ansiedade. Em alguns estudos, é o principal motivo para as pessoas procurarem um médico nos Estados Unidos da América. Ansiedade é algo enorme. 1 em cada 5 adolescentes nos EUA sofre de depressão. Vejamos a linha do tempo disso. Um ótimo gráfico. Smartphones evoluíram, eu acho. 2007. Eu. Pronto. Nos anos 80 e 90, tínhamos telefones enormes, sabe? Parecia sei lá, no Vietnã ou algo assim, sabe? E depois veio aquela maletinha que dava pra levar no carro. E eu sempre achei isso o máximo. Uau, dá pra fazer uma ligação do carro. Sim. E então, finalmente, no fim dos anos 2000, eles lançaram o iPhone. Eu assisti a um vídeo do Steve Jobs explicando que, diferente dos celulares antigos, como os Blackberries, eles não teriam mais teclados, botões, ele disse, não faremos mais isso. Será apenas uma tela plana, ele explica, nova tecnologia que permite inserir dados direto na tela. E ele disse, isso vai mudar tudo. E ele estava certo. Sim. Sabe, eu sou uma daquelas estatísticas que você mostrou antes porque, eu sou da Holanda e eu me lembro quando acho que o Google comprou o YouTube e isso saiu no noticiário. Eu vi e pensei, o que é YouTube? Não era tão grande ainda.
Então tinha essa tendência específica na Holanda, e eu pensei, vou fazer um vídeo divertido sobre isso, colocar no YouTube. Perdi minha senha, não consegui mais entrar para tirar, entende? Tentei de todas as formas recuperá-la. Aqui estava ele, e todo mundo na minha escola o viu, e eu parecia boba e estúpida, e sofri bullying e entrei em depressão profunda. E aí? Então dá pra ver, isso foi no início dos anos 2000. Foi quando isso estava apenas começando. Não existia Instagram. Por exemplo, o Facebook mal era uma realidade, sabe? Quase nada para pessoas da minha idade naquela época. Alguns tinham, outros não. Hoje em dia é bem mais grave. Agora você publica algo e o mundo todo visualiza, entende? E eu acho que isso realmente encorajou as pessoas a serem malvadas, porque se você não está cara a cara com alguém, pessoas podem ser super horríveis em um teclado e provavelmente nunca fariam isso diretamente na sua frente, sabe? Não. E quer dizer, todos nós meio que já passamos por isso. Vimos um aumento massivo em todos os... Alguns, como o TikTok, quer dizer, o Twitter nem é mais Twitter. Então, a grande questão que surge aqui é: as mídias sociais são de fato prejudiciais à sua saúde? Acredito. Sim. Certo. Bem, eu acho que, como qualquer outra coisa, certo? A maioria das pessoas provavelmente usa essa tecnologia de forma super prejudicial. Há pessoas que nós usamos mídias sociais, postamos coisas nelas, igrejas usam mídias sociais, elas, sabe, colocam seus sermões e coisas assim. Então, sabe, acho que é a forma como as pessoas divulgam e consomem essa informação de um jeito muito egoísta que causa o problema. Mas eu só queria fazer esse comentário. Eu acho que tem algumas pessoas que estão, na verdade, postando coisas boas lá que... Isso é verdade. É verdade. O YouTube é uma forma de mídias sociais. Postamos shorts e... Sim. E há formas de usar as mídias sociais para o bem. Mas Você vê o site de alguém. Olha eu, minhas férias, as roupas que comprei. Sim, é mau uso da tecnologia. Mas como a televisão, sabe, falaremos depois. Mas, sabe, a televisão em geral, ela tem essas características inerentes que enfraquecem a mente. Certo? Mas pode usar a televisão para o bem. Se pensar em Amazing Facts ou quando C.D. Brooks estava na TV, pregando, alcançando milhões de pessoas de formas que não seriam possíveis. sim. Contudo, precisamos compreender que cada uma dessas ferramentas tem um propósito e o diabo se deleita com o uso delas. Então, nós podemos usá-las, mas temos que respeitar a ferramenta. Exato. E entender como funciona. Se não entender como funciona, poderá ser levado por um caminho que não queira estar lá. Sim. Pois é. Então, há muito debate agora sobre a saúde mental e os impactos de tudo isso. E sabe, a Organização Mundial da Saúde diz: precisamos mudar nossa visão, não é americano. A Organização Mundial da Saúde diz: globalmente, isso causa problemas. Adolescentes se preocupam, segundo estudo, por usar demais o celular. Então, até adolescentes pensam: queria não passar tanto tempo no meu. Sabe, você disse que as escolas cogitam não ter mais isso. Eu já estive em algumas escolas onde eles não permitem celulares. Em internatos onde, você deve entregar o celular lá. E se você for para casa nos fins de semana, eles te devolvem o celular. E perguntei diretamente aos alunos: vocês gostam disso? E eles disseram: nós amamos. Quer dizer, tira essa pressão de você e você pode, de fato se envolver nos seus relacionamentos. E sabe, hoje em dia, uma festa bombando é todo mundo assim. Sim. Sabe quando em um restaurante você vê casais em um encontro e fazem isso? É triste. Com meu marido e penso, que triste. E cadê a conexão entre duas pessoas apaixonadas, sabe? Culturalmente, perdemos a arte de nos comunicar. Exato. Sim. E isso vai impactar a juventude ainda mais, porque a muitos deles será solicitado em algum momento que saiam do mundo virtual e passem para o mundo real. Já vemos que muitas coisas mudam rápido. Por exemplo, casamentos ocorrem cada vez mais tarde, como disseste, mas até a intimidade. Nos anos 60, 70 e 80, víamos um gráfico de aumentos. Não era tão grave para adolescentes. Aumentos no envolvimento sexual, por exemplo, agora está caindo. Por que pegam online? Porque podem. Eles acham um jeito de fazer tudo isso. Pornografia online, mídias sociais. As conexões que eles querem, eles conseguem a mesma liberação de dopamina sem nunca precisar se expor a uma pessoa de verdade. E este é o problema, sabe? Porque quando você acompanha organizações como a Fight the New Drug, eles falam sobre
Como as pessoas nas mentes de indivíduos que consomem pornografia regularmente, as mulheres nos vídeos pornô se tornam produtos. Até tem camisetas dizendo pessoas acima de produtos, o que respeito muito, gosto muito. Mas você basicamente objetifica. Em vez de pensar, não, essa é na verdade uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que é uma criação de Deus. Deus nos fez sociais e o relacionamento existia desde o início. Por exemplo, você sabe, ele cria Adão e pensa, sim, mesmo com toda essa beleza e tudo isso, ainda não é bom para ele estar sozinho. E criou para ele uma esposa, sabe? Então, desde o início, nós temos essa necessidade de interação social. E é como se o diabo tivesse nos apaziguado artificialmente. E é realmente assustador, porque quando você vê como a igreja sobrevive ao tempo de angústia, você precisa ser capaz de se conectar com aqueles que te fortalecem e se desconectar dos que não. Sim. As mídias sociais, ou melhor, o vício em mídias sociais, tornará esse processo muito mais difícil. Então, algumas informações científicas. Este é um estudo do Surgeon General, creio eu. O uso de mídias sociais entre jovens é quase universal. 95% dos jovens de 13 a 17 anos relatam usar uma plataforma de mídias sociais. Quase 2/3 dos adolescentes usam mídias sociais diariamente e 1/3 várias vezes ao dia. Quase constantemente. Não me lembro da estatística de quantas vezes as pessoas checam seus celulares, mas era tipo a cada 5 ou 10 minutos ou algo assim. Quer dizer, o dia todo. E eu vi um vídeo muito engraçado uma vez e o psicólogo estava falando sobre isso e dizendo, sabe, você está aí rolando a tela do celular assim, certo? Digamos que você tivesse um cachorro ou um gato. Se seu cão ou gato ficasse no canto do quarto assim, acharia que algo estava errado. Entende? Que mundo bizarro em que vivemos. E é isso que as pessoas ficam. Bem, mídias sociais são feitas para você rolar para cima. Porque como ser humano, você pensa, se faço isso, vou atingir o fundo do poço. Tem que haver Sim. um fim. E eles projetaram para que, ao fazer isso, você espere chegar a um fim, que não existe. E a cada coisa que você vê, não nos damos conta de que enviamos dados a essas empresas sobre o que nos interessa. Então, elas nos apresentam mais disso. E eu não sei se é lenda urbana ou história de pescador, mas eu e minha esposa percebemos isso o tempo todo. Falamos algo em casa. Ah, sim. Pego o telefone e... Jenny, falamos em comprar um? Olha, foi anunciado aqui. E a gente fica, nossa, que estranho. Todo mundo já passou por isso. Então, sabe, isso aqui está nos conectando. E quero relembrar, quero que sejamos alertados de que um dia não poderemos nem comprar nem vender, a menos que tenhamos a marca da besta. Sim. E já dá para ver que, de certa forma, isso seria inconcebível quando esse versículo era ensinado nos anos 60, 70 ou até 80. Esse versículo tem um novo significado hoje pela forma como fazemos negócios por smartphones e mídias sociais e assim por diante. Quero destacar isto. As mídias sociais são um risco para jovens, mas também trazem benefícios, como falado antes. O uso e conteúdo expostos a jovens afetam a saúde mental. Crianças e adolescentes que passam mais de 3 horas diárias em mídias sociais dobram o risco de problemas mentais, como depressão e ansiedade. É preocupante. Pesquisa recente indica que adolescentes gastam, em média, 3 horas e meia por dia em mídias sociais. 3 horas é o limite para problemas de saúde mental, e a média é de 3,5. E sobre o impacto das mídias sociais na imagem corporal, 46% dos adolescentes de 13 a 17 anos disseram que elas os fazem sentir piores. Nossa. Nem imagino. Eu acredito, pois todos postam só seus melhores momentos. E os filtros? Não sei nada disso, mas lembro de alguém me fotografar, aplicar um filtro e me deixar com orelhas de cachorro. Eu disse, é melhor tirar isso. Que loucura. E sabe, estava só no celular deles, mas pedi para remover. Então, esses filtros podem fazer as pessoas parecerem. Acho que dá pra corrigir, tipo computação gráfica. Sim, já vi colagens de como as pessoas realmente são e como ficam depois. É tipo, uau, trapaça total. E aí? Se você está sempre vendo todas essas pessoas lindas, como você não pode pensar, eu sei que não sou assim, sabe?
E é como se psicologicamente você se sentisse inferior ou inadequado e... Bem, e eu acho que há algo para todas as idades, porque para os adolescentes, são as outras mulheres que são muito magras e tudo mais. Mas para minha faixa etária, sou casada, sem filhos ainda, mas quem sabe no futuro, e tem as famílias do Instagram. Com as famílias cristãs, até as do Instagram que têm a vida perfeita. Elas moram no Havaí, surfam com os filhos e postam versículos bíblicos. Tudo parece perfeito. E são todos modelos, sabe? Então é. Mas você provavelmente discute com seu cônjuge, tem um filho que começa a chorar e tem que trocar uma fralda suja. Mas isso não está sendo mostrado. Então parece uma utopia perfeita. E sim, tenho certeza que mexe com a mente. Sabe? Tinha um documentário. Foi na Netflix ou na Amazon. Mas tinha alguém sugeriu. Então assistimos. E era sobre uma família Mormon. E a mãe fazia exatamente o que você descreveu. Ela tinha essa vida perfeita. Eles tinham filhos que se apresentavam. Ela divulgava, ganhando muitas visualizações. Todos a viam como a mãe perfeita. Quando o documentário terminou, sério, aquilo me assustou. Ela traz a mulher para morar lá, a mulher se atrai pela mãe e o pai é tirado do quarto. Uma história louca, e que bom que não lembro o nome. Talvez ninguém devesse assistir, mas a mulher que entra está, na verdade, possuída. O quê? E dá para ouvir nesse documentário, que é um documentário comum, essa possessão demoníaca, a mulher falando com a voz do demônio. Quê? E no final, a família está completamente destruída. É. E o ponto do documentário é que começou como você disse. Esta família, que deveria ser perfeita, foi arruinada porque toda a atenção foi para os filhos. Destruiu o casamento, destruiu tudo mais, porque não fomos feitos para viver como peixes em um aquário. Certo? E quando você foca tudo em si, primeiro, adquire um senso de si exagerado. Certo? Você quer mais e mais. Não estou falando do lado dopaminérgico, o lado cerebral disso aqui. Há uma descarga que você tem no cérebro, uma liberação de dopamina e prazer. Sente que pega o celular e vê que tem mensagem. Ou, o que dizem que te pega é quando você abre suas mídias sociais e vê uma curtida. Ou começa a monitorar suas visualizações. E cresce ou as curtidas e bons comentários aumentam. Ocorre uma liberação de dopamina. É quase. A dopamina é o neuroquímico do vício. Então você chega ao ponto de precisar de mais e mais. Como obter mais curtidas e visualizações? Você tem que começar a se transformar naquilo que acha que as pessoas vão gostar e assistir. Então, por padrão, você se transforma e se modifica. Estamos moldando nossas mentes para receber o selo de Deus ou a marca da besta. A marca da besta é uma declaração de que eu quero ser gostado pelo. Sim. E as mídias sociais, para mim, preparam a mente para isso. É verdade. Acho que a vida são pequenas escolhas diárias que repetidamente te preparam para algo no futuro. E sim, esse é um excelente ponto. Eu nunca tinha pensado nisso por essa perspectiva, mas cada coisinha que você faz está te preparando para essa decisão. Se não consegue se posicionar nas mídias sociais, sendo influenciado ou postando coisas que não acredito, mas não quero ser honesto sobre o que penso, sim, será difícil. Chegará um momento complicado em que precisará fazer uma escolha. Antes conversávamos sobre o que passei com Pasadena e a Geórgia. Como disse. Só um instante para os nossos espectadores, só um resumo rápido. Então, fui convidado para ser o orador da cerimônia de formatura em uma faculdade do sul da Califórnia, mas eles desconvidaram um ativista da comunidade LGBTQ. Ele, de fato, deveria ter sido o orador. Serei o primeiro a reconhecer isso. Ele era um vencedor do Oscar e ex-aluno daquela instituição. Eu não era da faculdade e nunca ganhei ou ganharei um Oscar, então o desconvidaram, o que irritou os alunos. O presidente da faculdade, que já tinha me ouvido falar no café da manhã de oração do prefeito alguns anos antes, realmente queria que eu discursasse. Então, ele me impulsionou para essa posição de certa forma, ou melhor, me colocou nessa situação. E quando os alunos souberam, houve um alvoroço de um pequeno grupo, chateados por terem desconvidado quem queriam ouvir. Então eles foram online para tentar me desacreditar, e a única coisa que encontraram foram os meus sermões. Eles tiraram as coisas de contexto e basicamente, foram com tudo para cima de mim a partir daquela perspectiva.
Resumindo a história, passamos por uma longa batalha judicial no final e Deus nos ajudou e tudo mais, mas foi muito desagradável. O que eu quero retomar o assunto das mídias sociais, porque, mais uma vez, isso foi há aproximadamente 11 anos que tudo teve início. As mídias sociais apenas adicionaram lenha à fogueira, de um jeito que 20 anos antes não teria ocorrido. Seria algo local e sem importância, mas virou notícia nacional e internacional. Sim, lembro de ter ouvido. Mas as mídias sociais podem exercer perseguição de uma forma que antes não existia. A sua reputação, por exemplo. É. Então, muitas pessoas pensam, bem, a perseguição será na fogueira. Ou serei açoitado, ou serei preso, ou serei morto. Eu quero que as pessoas entendam que, pela forma como as mídias sociais funcionam, a perseguição pode acontecer simplesmente pela destruição da sua reputação. Certo. É um registro vivo que é. Um registro vivo. Por isso, jovens precisam muito, como você disse. Cuidado com o que postam. Devem postar o mínimo, a menos que seja uma declaração simples. É. Quanto menos você se expuser, melhor será a longo prazo. E o dano à minha reputação, o fato de me atacarem daquela forma, foi tão ou mais prejudicial do que se eu tivesse sido perseguido como teriam feito, sabe, durante a Idade Média. Para ilustrar, o livro O Homem Celestial. Se ninguém o leu, é um ótimo livro. Nunca ouvi. Yun, irmão Yun, pastor cristão na China comunista. Preso, espancado, perseguido. Coisas horríveis ocorreram a esse homem na China comunista há uns 30 anos. Então não é algo antigo, é história moderna, sabe? E ele conta que depois que veio para a América do Norte, um jornalista na Califórnia publicou algo dizendo que o irmão Yun era um mentiroso e que o que ele dizia não era verdade. Atacou sua reputação. Sabe o que Yun diz no livro? É. Ele diz que aquilo foi pior, que a perseguição na China comunista. O que ocorreu à reputação dele na América do Norte. Uau. Eu digo isso para que as pessoas entendam que você terá que ter a pele grossa. Certo? Sua reputação. Nós teremos que ser indivíduos que não temem ser malquistos. E neste momento, não sei se a igreja está preparada para isso. As pessoas almejam tanto ser aceitas. Sam. Isso abrirá a porta para o compromisso. E assim, você sabe, essa coisa das mídias sociais e o irmão Yun reforçam bem esse ponto. E posso te dizer, é uma das coisas mais desconfortáveis ser espancado assim e não ser capaz, de uma vez só, de se defender de forma eficaz. Sim, ouvi dizer que quando as mídias sociais começaram a incorporar ferramentas como o botão de curtir, o objetivo era mantê-lo na plataforma. E como você disse, a liberação de dopamina como uma droga exige mais e mais, certo? Então você precisa de mais motivos para sentir aquele muito bem. E sabe, você está brincando com a química do seu corpo. E até alguns desses sites de mídias sociais, ao lançarem algo, eu vi e foi incrível. Um cara explicou isso. Preste atenção, eles te mandam um vídeo engraçado, algo que te irrita, algo que te faz dizer, ah, que fofo. Eles te mandam algo que é sedutor, eles te enviam algo e alternam emoções para que você esteja realmente nesta montanha-russa emocional. E isso é algo que está intrinsecamente ligado ao próprio vício. Então, se você está com raiva de alguém e de repente sente isso, estou bem aqui, eles mantêm suas emoções numa montanha-russa emocional. E isso é viciante. Exato, é bem isso. Quero abordar mais um ponto. Este é o risco de problemas de saúde mental por tempo em mídias sociais entre adolescentes do ZEUA. E como veem, mais mídias sociais aumentam problemas de saúde mental. E alguém da minha família, uma pessoa próxima a mim, uma adolescente, cometeu suicídio. Pelas mídias. Mídias sociais foram chave nisso. Pelo que ouvimos da polícia, essa pessoa estava sendo. Essa jovem, minha priminha, estava sofrendo bullying. E nós até pensamos que, na verdade, alguém, e essa é uma das razões pelas quais eu faço esta apresentação, estava de fato a instruindo sobre como fazê-lo. Alguém que ela conheceu online. Os irmãos dela disseram que a viram indo para o banheiro falando ao telefone antes de tudo isso acontecer. E a polícia disse que existem indivíduos que literalmente visam crianças e as ensinam a agir dessa forma. À distância. Que horror. Então eu não. Sabe, obviamente é impossível saber de verdade.
É mais do que isso, porque não há como falar com as pessoas que fizeram isso. E é para lá que vamos agora, fica sombrio. É. E eu quero que as pessoas, os cristãos, saibam que o diabo, ele é limitado. Existem regras de combate no grande conflito. Minha mãe era solteira quando eu crescia. Eu era uma criança com chave de casa, ia e voltava da escola, ela estava no trabalho. Abríamos, fechávamos a porta e minha mãe tinha uma regra que vocês provavelmente já sabem. Não abram a porta. Chegando em casa, pronto. Fiquem lá dentro. Se alguém bater na porta, não abram. Não interajam. Apenas os deixem lá fora, porque... Sabe, no subúrbio, mas ainda assim, não havia motivo para atender a porta. Sabe, não existia Amazon naquela época. Nada chegava. Deixa a porta fechada. Hoje, porém, eu consigo deixar aquela porta trancada e, através da televisão, da música, das redes sociais, do smartphone, mensagens de texto, conversas e por aí vai, posso abrir todo tipo de portas para meus filhos e para mim. Como cristãos, para o que está por vir, as portas precisam ser fechadas. Amém. Não podemos dar ao diabo tal acesso às nossas famílias, a nós mesmos, os adultos. Gostei do que você disse, pois falamos sobre isso com adolescentes, mas adultos são igualmente. Sabe, tão viciáveis quanto qualquer outro. Eles realmente são. Eu já tive muitas conversas até com idosos que estão solitários, e você sabe, ao dar uma palestra como esta, sobre este assunto em particular, e falar que, você sabe, entre as 23 horas e as 3 horas da manhã, você não deveria estar prestando atenção nessa luz azul. Você sabe, isso é como causar danos aos nossos ritmos circadianos. É. E uma doce senhorinha se aproximou e disse: eu fico acordada a noite toda fazendo isso, então não é só coisa de jovem. Isso pode afetar qualquer pessoa e te sugar para dentro. E por que o diabo nos quer sugados nisso? Porque, como você disse, essas ferramentas podem ser usadas para o evangelismo. E devemos. Num retiro de pastores, ouvi um da Carolina do Sul que usa anúncios do Facebook para convidar para cruzadas evangelísticas. Em certa área, pode-se mirar em pessoas que... O Facebook é bem sofisticado. Você pode enviar-lhes livros grátis. Seus interesses no Facebook, cópia grátis de O Grande Conflito, O Desejado ou o que for. Você pode descobrir quem está realmente interessado com muito menos trabalho do que 40 anos atrás, mirando em pessoas que pelo Facebook já demonstram querer esse conteúdo. Assim, pode-se usar para o bem. Certo? Isso temos que admitir. Se for para o bem, Satanás tem a vantagem de mentir. Então ele pode, na verdade, de certa forma, de maneira multiplicada, usar isso para o mal. E é onde quero chegar com o fim. Quero expor que, profeticamente, algumas coisas precisam ocorrer. Sabemos que existe uma igreja apóstata, aqueles que se afastaram da Bíblia, e há falsos avivamentos acontecendo agora. As redes sociais são grande parte disso. Sabemos que, especialmente com a eleição deste último Papa, há um fortalecimento do braço do catolicismo mundial. É o que está profetizado. Quem não as conhece, contate-nos. Podemos ajudar. Sim, temos um vídeo na descrição sobre o anticristo. E eu quero dizer que não estamos falando isso de forma alguma para atacar os católicos ou algo do tipo. Somos respeitosos. Apenas discutimos profecia bíblica. Sistemas, sim. Não sobre católicos genuínos. Exato. Tenho família católica, mas o terceiro braço é o espiritismo. Isso é de Apocalipse 16. Pegamos o versículo que diz: e da boca do falso profeta, da boca da besta e da boca do dragão saíram 3 espíritos imundos como rãs. Esses são os 3 espíritos imundos. O espiritismo tem um papel crucial nisso, pois seduz e engana os reis do mundo. Se o diabo vai colocar o espiritismo social no mesmo patamar dos bilhões de cristãos que são, você sabe, protestantes, católicos ou qualquer outra coisa. Algo radical tem que acontecer no mundo, e eu quero dizer à audiência que está acontecendo. Já aconteceu. Estamos prestes a uma revelação. Deixe-me mostrar. Então, aqui, na Wired, diz: o TikTok virou o lar da bruxaria moderna. Ah, com certeza, sim. Antes de mergulhar nisso, preciso te dizer, vi uma análise de como o TikTok funciona. É chocante. Sabe quanto tempo leva pro TikTok te decifrar? 40 minutos, certo? 40 minutos. Tipo, ele pode não saber nada sobre você, Nadinha, e só pela forma como você pausa em cada vídeo.
Uau! Ele te decifra por completo. E depois o que ele faz é... Então, ele te mostra vídeos populares que podem ter milhões. Com base no vídeo popular que você escolhe, ele pensa, ele gosta de cães. Aí começa a enviar-lhe cães. E você clica num, como, gosto de bulldogs franceses, e só recebe isso. Então, se você pausar num vídeo de bruxaria, ele pensará, você se interessa por bruxaria. E só te apresentará a bruxaria nos 40 minutos seguintes. A religião que mais cresce entre os jovens na América é a Wicca. E a bruxaria. E eu estava agora há pouco no Reino Unido e enquanto estive no Canadá no começo do verão, percebi que isso é algo enorme. Um dos pastores em Londres me disse isto alguns anos atrás, que para cada pastor cristão em Londres há 30 bruxas. Nossa. E todo fim de semana, bruxas oram pela destruição de igrejas cristãs. E ele disse que um dos, talvez, ele não podia afirmar com certeza. Mas, possivelmente, uma das evidências disso é que as igrejas na Inglaterra estão virando pubs. E mesquitas, em vez de igrejas. Isso está de fato ocorrendo. Uma coisa interessante é... Até homens como Donald Trump, Putin, Charlie Kirk, figuras que geram muita controvérsia, gostem ou não, há evidências de que feitiços estão sendo lançados sobre eles também. Loucura. Então, se não gostar de nenhum dos três, se podem enfeitiçá-los, podem enfeitiçar qualquer um. Certo? Então, existe um novo mundo onde essas coisas são reveladas. E falaremos mais sobre isso em outras sessões, mas essas coisas estão sendo reveladas e lançadas na sociedade com o espiritualismo. Então, vejamos. Tenho mais algumas aqui. Witch Talk, os vídeos de bruxaria com bilhões de visualizações. Bilhões. Bilhões de visualizações. É Witch Talk, não TikTok. Dentro do TikTok. Uau. Mas eles o chamam de Witch Talk. E aqui, o Witch Talk, a ascensão do ocultismo na mídia social, tem paralelos assustadores com o século XVI. Lembro que há um tempo eu estava fazendo um vídeo. Nem me recordo qual era o tema. Foi no programa ao vivo da Hilde, e eu estava procurando alguns vídeos sobre bruxaria na mídia social. E lembro de ter visto essa garota que dizia, e aqui estão meus cristais, e aqui estão, tipo, minhas cartas de tarô. E elas faziam parecer que era, tipo, só uma coisinha fofa que vamos fazer, sabe? E eu pensei, mas isso é bruxaria. E, tipo, antigamente, nos julgamentos das bruxas de Salem, as pessoas não aceitavam isso, sabe? Não estou dizendo que devamos fazer isso agora, mas a mentalidade das pessoas se deslocou completamente. Agora é popular virar bruxa, como você disse, por causa do TikTok. O que impulsionou isso na Covid e no confinamento foi que as pessoas se sentiram impotentes e em casa, enquanto fuçavam na internet essas coisas. Espalhado por toda parte. Foi como se lhes oferecessem poder, sabe? Algo que agora eu posso controlar. É disso que se trata. É tipo, quero controlar os elementos. Eu quero controlar as coisas. E quer dizer, na verdade, é pegar os milagres e a posição que Deus nos dá, tirá-la dele e dizer... Vou resolver sozinho. Bem, isso foi servido à sociedade e fizemos um programa sobre espiritualismo. Começa com séries como A Feiticeira. Sim, é. Eu ouvi a C.D. Brooks pregar nos anos 70 e ele mencionou isso. Ele mencionou A Feiticeira e os Fantasmas da Casa ao Lado, algo assim. Ele citava programas de TV que pareciam bem inocentes. Isso. Eu assisti Scooby-Doo. Sabe, e o Scooby-Doo mudou, no começo. Era sempre um troque, nas primeiras temporadas. Então era real. Eram fantasmas e coisas reais no final do programa ou na releitura do programa. Então foi introduzido, mas isso apenas te expôs ao assunto, despertou o seu interesse. A mídia social encontrou um jeito de fazer você participar. Sim. Lembro que cresci com Harry Potter. Eu era mais nova quando lançaram Harry Potter. E então, após assistir aos filmes, começamos a frequentar a biblioteca para ler os livros e, posteriormente, obtivemos os jogos de vídeo. E eu estava fazendo isso em jogos e, na minha cabeça, eu queria ser Harry Potter. Eu estava realmente dizendo em voz alta os feitiços que eu deveria realizar nos jogos de vídeo, porque tudo se torna muito real, entende? E a mesma coisa acontece aqui agora, eles estão te ensinando como realmente fazer. Então, é um passo além. Naquela época, você fazia isso em um jogo de vídeo. E me levou a fazer isso tecnicamente, tipo, só dizer os feitiços, mas agora é tipo, não, nós vamos realmente te ensinar como você pode fazer. Bem, o objetivo do diabo, o que ele realmente quer, é conseguir que as pessoas se envolvam e participem ativamente disso. E aqui está a ironia. Há muitas pessoas que se dizem cristãs. Que também estão se metendo com os cristais e realizando feitiços.
E embora eu brinque sobre isso em meus sermões, eu literalmente entrei em uma das clínicas que eu gerenciava há alguns anos e havia um feitiço escrito acima da máquina de café. Entrei na sala de descanso da clínica. E a máquina de café está aqui. Não sou o dono das clínicas. Só trabalhava lá como diretor clínico. Então não acho que tivesse. Eu não tinha muito a ver com isso, mas entrei e em cima havia um feitiço escrito. E diz que se você mexer o café de certo modo, terá um dia abençoado, tipo um dia qualquer. Usaram uma palavra não abençoado. E você teria um bom dia, basicamente. E eu tipo... Isso é um feitiço. O Espírito do Senhor falou. Isso é feitiçaria de verdade, não é? Alguém aqui está realmente praticando feitiçaria. É a apresentação para os demais que trabalham aqui. Cara, eu arranquei aquilo da parede tão rápido. E no sermão, sempre brinco que queria pegar uma pistola de água, enchê-la com óleo e orar sobre ele e então... ungir tudo com óleo usando uma pistola d'água. Porque isso se tornou real. É grande. São bilhões. Da última vez que vi, eram 70 ou 80 bilhões de visualizações dessas coisas. E elas ensinam feitiços. Eles ensinam. E Harry Potter, para exemplificar, são feitiços reais. Os de J.K. Rowling são feitiços reais. Os personagens surgiram para ela como a de Crepúsculo. Isso é não é mais brincadeira. E de novo, eu quero muito alertar as famílias. Os pais, muitos deles, dão um celular para os filhos e não pensam no que acontece depois. Você tem que ter programas no celular deles e também no seu telefone que monitore o que eles estão fazendo. Às vezes é preciso instalar 2, pois as crianças são espertas e enganam os pais. Eles são espertos o suficiente para fazer o que querem mesmo sendo vigiados. Você precisa ser um pai sofisticado. Pegue o celular. Nenhuma criança. E dormir com o celular. Certo. Às 6 ou 7, quando em casa com você. Não precisam falar com ninguém. Tire o celular, guarde-o numa gaveta, dê descanso à mente, corpo e olhos para um bom sono, uma pausa do celular à noite. Se o seu filho não consegue se separar do celular às 6 da noite, ele não deveria ter um celular. Sim. Pois isso indica dependência excessiva do celular, e você não pode permitir. Então é preciso barrar isso, seja o pai ou a mãe. Eu estava num acampamento de verão palestrando e um dos pais... Sabe, em um QIA com outro pastor, um pai disse, se tirarmos o celular, o filho nos cancela. Meu pensamento foi, quem dera esse garoto tivesse minha mãe. Minha mãe teria cancelado você. Você não a cancelaria. Mas você, nós temos que ser pais. Esta não é a hora de se acovardar. E lá vamos nós de novo. Você quer que seu filho goste de você? Você pode até fazer seu filho gostar de você, mas não vai fazer com que ele te respeite. E afinal, se você ama seu filho de verdade, tudo bem ser rejeitado por um curto período de tempo. Para o bem-estar dele a longo prazo... Sim, exato. E para que entendam as barreiras de segurança que, como pais, devem edificar neles. Quer dizer, se você dissesse ao seu filho, se você brincar com isso, há uma grande probabilidade de se tornar um viciado em jogos de azar, certo? Que pai, em seu juízo perfeito, diria, tudo bem, é só brincar? Sabe, eles criarão uma proteção e acho que perdemos a capacidade como sociedade de dizer, ei, vamos criar algumas salvaguardas aqui. Você não deveria ficar olhando para isso 11 horas por dia. E vamos criar mais momentos em família e à mesa para o jantar. Eles têm um iPad que usam para fazer os trabalhos da escola e coisas assim, mas ainda não têm um celular de verdade. E eu tenho uma regra de não usar tecnologia à mesa. Esse é o nosso tempo em família. Nós entramos nisso. Em família, não tragam essas coisas em nosso culto e nessas horas. Tipo, você cria os momentos para dizer, não, este é o nosso tempo sagrado como família para interagir uns com os outros. Bem, e eu acho que também é que os filhos observam ou agem da mesma forma que seus pais agem. Então, se os pais estão vendo YouTube ou Facebook o dia todo e depois dizem ao filho, não deveria fazer isso, então... Parecerá injusto para o filho. Então, eu e meu marido conversávamos sobre isso, pois em breve poderíamos querer ter filhos e pensamos. Precisamos ter certeza de que a partir de agora começaremos a praticar. É menos uso do celular. Porque a gente acredita que quando tivermos filhos, não queremos que eles tenham nenhuma interação com tecnologia até terem a idade certa. Certo. Sabe, eu cresci brincando mais na rua, brincando de Lego. Brincando com as Barbies e sou grata por isso. Eu via muita TV e jogava, mas vivia na rua. Mídias sociais só na adolescência. E vejo o benefício disso, até em mim mesma.
Quando largo meu telefone para ler um livro ou passar um tempo com meu marido, tipo, montamos um quebra-cabeça, é muito melhor. Pode soar antiquado para alguns, mas adoro quebra-cabeças. Bom pro cérebro. Sim, vocês dois estão tocando num ponto que eu também quero muito enfatizar para o público. O que torna a mídia social tão prejudicial, se não mais, do que o conteúdo horrível que discutimos, seu impacto na depressão e ansiedade, é que, como num prato de comida, se você encher o prato de jujubas, não sobra espaço para o brócolis. Exato. Entende? Então, se é isso que você está oferecendo para a família, você perde o espaço para um bom tempo em família. E a palavra que você usou, que eu quero enfatizar e destacar enquanto encerramos com alguns versículos, é adoração. O que nós adoramos? E o próprio celular, a própria mídia social, a imagem que estou tentando projetar para os outros, tudo isso pode se tornar um ídolo e nos afastar da verdadeira adoração e da capacidade de adorar. Então, uma das coisas que está faltando, e eu acho que tem havido um movimento vindo de cima na igreja sobre voltar ao altar. Acho que Duane tem. E o pessoal do LNG Wise mencionou isso. Precisamos voltar ao altar. E eu quero encorajar quem está assistindo. Se não estão tendo um bom culto em família e passam muito tempo no celular, recomendo que cancelem o tempo no celular. Cancelem o tempo de TV, cancelem a Netflix e passem 1 hora e meia, diariamente em adoração com sua família. De manhã e à noite dediquem tempo. Criem um plano de verdade. E se não conseguirem sozinhos, falem com outros na igreja. Pesquisem online, falem com o pastor, eles podem ajudar, mas montem um currículo intencional para o culto familiar. O culto familiar não é algo aleatório. É um currículo. Daqui a um ano, mesmo casados e sem filhos, vocês vão querer dizer: até o final deste ano, vamos entender estes pontos-chave da Bíblia. Ou, teremos estudado estes livros, os escritos de Paulo. Saberemos quem foi Paulo até o final do ano. Eu os encorajo a ter intencionalidade. Porque a mídia social rouba a intencionalidade. Eu acredito nisso. Isso, com a nossa família, a gente meio que varia, sabe? Às vezes permitimos que as crianças assumam a liderança. E é muito engraçado, porque fazemos isso há tanto tempo e tantas vezes que nossos animais, temos um cachorro e um gato, eles vêm nessa hora e participam do culto conosco. Tipo, eles estão literalmente lá, o tempo todo. E pra mim, é tipo, nós construímos isso na criação dos nossos filhos. E queremos incutir isso neles para que continuem esse legado quando saírem de casa. Quer dizer, 18 anos passam super rápido. Já estou contando os dias para quando minha filha for morar sozinha. E sabe, eu fico tipo, uau, o que quer que eu diga agora será de suma importância para a vida dela mais adiante. Então, sabe, cultive esses hábitos desde já. E se não souber, como você mencionou, basta pedir a Deus. Mostra-me o que fazer ou como devo abordar isso. E você verá, é algo incrível para fortalecer os laços familiares. Amém. E eu gostaria de ressaltar também que esse tempo que dedicamos ao culto familiar é um tempo que possui uma natureza eterna, um tempo valioso. Quando chegarmos ao céu, esse tempo ainda terá importado. Isso. Então, não posso enfatizar isso o suficiente. E quero reforçar algo que digo há anos, a oração. E a reunião de oração na sua igreja. Quero encorajar, pois o tempo é um dos maiores drenos das redes sociais. Quero encorajar a irem à reunião de oração na quarta ou terça, se a igreja tiver. Orem com os irmãos. É uma experiência diferente do culto de sábado. Vai fortalecer não só você, sua família, mas também sua igreja. Bem, então quero encorajar isso. Não percamos tempo. Alguns dizem, não sei se minha família já se afastou demais. Estou preocupado com meus filhos. Filhos de alguns já saíram de casa e não vão mais à igreja. Isso é comum. Isaías 49, versículo 25, declara: assim diz o Senhor, até os cativos do valente serão libertos, e a presa do tirano será resgatada. Porque eu mesmo contenderei com aqueles que contendem contra ti, e salvarei os teus filhos. Amém. É uma promessa. Essa é uma promessa. E eu quero... Porque há alguém assistindo que pode estar pensando, meus filhos não querem mais ir à igreja. Talvez eles ainda não tenham 18 anos. Talvez já tenham 20 ou 30 e já saíram de casa. Eu quero te encorajar que você pode continuar orando pelo seu filho. O impacto da mídia social é forte, mas fica insignificante em comparação ao que o Espírito Santo pode fazer. Amém.
O Espírito Santo ainda pode mover corações. Como Roger Morneau fala em seus livros, ore dizendo: Senhor, eu te dou permissão. É para trabalhar no coração deste jovem. No meu filho, no meu neto, no meu sobrinho, sobrinha, filho do membro, seja quem for, eu te dou permissão. O diabo dirá: você não tem direito a esta criança. Jesus, esta criança não quer nada contigo. Ela só liga para Dungeons and Dragons e Harry Potter. Eles não querem nada com você. Mas Deus pode responder: não, um dos meus disse. Posso agir nesta criança. E as regras de engajamento se aplicam e Deus pode começar a trabalhar naquela criança. E é por isso que eu quero garantir que a gente saia com a esperança de que, olha, Deus ainda conserta as coisas. Certo, amém. E fizemos vídeos no canal sobre batalha espiritual. O David Young veio e falou sobre isso. Ele é demais, sim. Fenomenal. E falou de batalha espiritual. E Tim Maddox também. E o interessante foi que eles trouxeram o conceito de, tipo, maldições geracionais, sabe? É o que o diabo reivindica da família porque, ei, adivinha? Os avós deles eram bruxos, então o diabo pode atormentá-los. Mas pense no inverso. Deus é justo. E se você estiver do lado de Deus? Você pode orar para que Deus dê a vitória a seus filhos. Olha, Deus, estou te servindo e fazendo isso. Ajude-me a vencer isso no futuro com meus filhos e seus filhos. Pegue este verso em Isaías 49 e diga: Deus, apego-me a isso. É promessa. Disse que salvaria meus filhos e eu creio que Deus cumpre o que diz. Eu o chamo de legado de fé. E você vê isso em 2 Timóteo. Eu creio que no capítulo 1, versículo 5. Ele diz a Timóteo: conheço a fé sincera que existe em você, a mesma que estava em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Bom, fala do legado de fé. E aos jovens eu digo: não desperdicem esse legado. Esse é um legado poderoso. Alguns de vocês que acabaram de entrar na igreja, 100 gerações de cristãos ou adventistas antes de vocês, tudo bem. Comecem o legado. isso. Certo? Para nós, da 2ª, 3ª, 4ª geração na igreja, esses números não importam. Se não for, se você não estiver em Cristo e for fortalecido pelo Espírito Santo. Exato. Esse é o legado. Você disse que funciona ao contrário. Nós falamos muito sobre mídias sociais. É ubíqua, perigosa, mas ainda fica insignificante frente ao poder do nosso Deus. Amém. Outro verso que eu quero citar sobre a mídia social. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, eu vejo isso como o mandamento sobre como interagir com o mundo, com a mídia social e tudo mais, sabe? Eu tenho que negar a mim mesmo. Porque é muito bom ficar ali rolando a tela e se divertindo com esses videozinhos curtos. A capacidade de atenção média encolheu drasticamente e não falamos sobre isso. Diziam que no início do YouTube, os vídeos duravam 45 minutos, 1 hora, e as pessoas viam. E agora? Criaram os YouTube Shorts e isso. Tipo 1 minuto. Os vídeos têm que ser cada vez mais curtos, porque as pessoas não conseguem ver por muito tempo. É uma avalanche de coisas. Eu não consigo. Tipo, o rosto de todos, é só. É demais. Informação é demasiada. Precisamos negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir Jesus. Ao usar mídia social, preste atenção em como você a utiliza. Você a usa para ver suas coisas, sua vida, ou para se comparar, ou a usa para abençoar outros. Você pode usar essa tecnologia e dizer: Eric Walsh fez um sermão ótimo, preciso compartilhar isso com alguém. Seria uma bênção para a vida dele, se você a usa para compartilhar informações. Isso é um excelente uso da tecnologia e esteja ciente disso, sabe? É tipo, use o que você tiver para compartilhar e espalhar a mensagem de Deus. Ele está dando uma última mensagem de misericórdia. E como todos certamente concordarão, estamos rumando para o fim. Como num trem-bala e temos poucos momentos para conversar. E eu considero que partilhar é um dos outros excelentes pontos a serem realçados. Partilhe sempre que encontrar coisas boas. Por exemplo, o conteúdo do David Eng eu enviei para todo mundo. Porque ouçam, muitas famílias não sabem por que certas coisas acontecem. Ou como lidar. E como lidar com isso. O testemunho dele e a série de 6 partes que estava no Audioverse, e agora tem uma de 3. Eu disse, vocês precisam ver isso. Os adventistas precisam ver isso. Eles necessitam compreender onde realmente estamos na batalha espiritual. Assim, poderão começar a se preparar.
Porque, novamente, creio que o adversário se tornará cada vez mais audacioso e destemido. Mais direto, mais perigoso. É, isso mesmo.